Onde investir em meio à guerra? O que isso afeta nos seus investimentos? É hora de aumentar a mão em renda variável, correr para a renda fixa, seguir a estratégia? O que fazer nesse meio? E essa é uma pergunta extremamente feita nesses dias, tanto que se pesquisarmos na internet onde investir, a gente vai achar várias notícias como essa. Como investir em tempos de guerra? 5 ações para investir na semana puxada pela guerra. Veja como proteger seus investimentos em meio à guerra da Ucrânia e da Rússia. Como proteger seus investimentos? Os conflitos entre Rússia e Ucrânia, renda fixa, papéis ligados a commodities são alternativas. Se você está desligado completamente do mundo, no momento que a gente está gravando essa aula nossa do Encher a Carteira, 26º episódio, está ocorrendo uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Ninguém sabe o que vai acontecer, tem muita incerteza no ar, muita especulação, e nessa hora as pessoas entram em pânico em relação aos investimentos. Tanto com medo de alguma coisa catastrófica acontecer, tanto por elas não quererem ficar de fora de uma oportunidade. A gente vai abordar tudo isso que você precisa entender na nossa aula de hoje sobre qual que é a melhor forma de você investir em meio a uma guerra. E se você não conhece esse quadro, seja muito bem-vindo. Esse é o quadro Encher a Carteira, onde todos os meses, ao vivo, desde antes da pandemia, nós aportamos R$500 por mês. Esse é um quadro muito didático que eu mais gosto de gravar, porque a gente já passou na pele, a gente começou a investir logo antes de uma pandemia, passando agora por uma guerra, vamos passar por um ano de eleição. Então, se você se interessa por investimentos na prática, se inscreve no nosso canal, que é a melhor forma de você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Então, esse quadro é sempre dividido em 3 partes. Primeira parte, apresento nossos resultados do mês. O que aconteceu no mês de fevereiro com a nossa carteira em meio à guerra? Desempenhou bem, desempenhou mal? O que aconteceu? O segundo bloco, a gente vê a estratégia do nosso mês, e no terceiro bloco nós aportamos de fato ao vivo na prática. Comecemos do começo com nossos resultados do mês. A gente vai passar pelo Excel e também pela nossa plataforma do Status Invest. Passando bem macro aqui agora, em fevereiro, no mês de fevereiro, nossa carteira teve uma queda de 0,14% contra uma alta de 0,75% do Ibovespa no mês de fevereiro. Se vamos olhar o acumulado, a nossa carteira está com um retorno positivo de 2% e o Ibovespa da data zero que começamos a investir a 116 mil pontos, ele está com uma queda de 1,69, o que nos dá uma vantagem de 3,73% acima do Ibovespa. Se a gente for pegar para olhar na plataforma do Status Invest que a gente utiliza aqui no site, olhem que interessante, tá? Vou descer aqui um pouquinho. No mês, nesse último mês, últimos 30 dias, nossa carteira teve uma queda percentual de 2,35, enquanto o Ibovespa teve uma alta de 1,99. Aqui pega os últimos 30 dias, então a diferença da conta é essa, e também não está somando aqui os proventos. E quando acontece uma divergência dessa, nós temos que entender o que houve com a nossa carteira, que ela caiu quase 2% no mês que a bolsa subiu 2%. E se a gente pegar para olhar nossas ações, que estão a linha aqui aparecendo em roxo, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a tela para vocês verem melhor, aí. Nossas ações caíram mais que o Ibovespa também, nossos fundos imobiliários também ficaram abaixo do Ibovespa e principalmente nossa ETF IVVB11, que está indexada ao dólar e ao S&P, que os dois apanharam muito, uma queda de 8% nos últimos 30 dias. O que nos cabe sempre pegar e analisar nossa estratégia quando algo assim acontece. Se a gente for pegar para olhar, uma coisa extremamente importante que está aberto aqui, são nossos proventos, tá? No mês agora de março, recebemos já R$47 de proventos e temos para receber 72. Então esse vai ser um mês bem gordinho de dividendos, batendo mais de R$100. A gente repara uma linha de tendência de alta ao longo do caminho. Vamos olhar aqui quem são os maiores responsáveis pelos nossos dividendos. São, obviamente, os fundos imobiliários, que nos deram R$330 nos últimos 24 meses. O que mais nos deu uma rentabilidade percentual falando em termos de dividend yield, temos o DEVA pagando 14% ao ano, o BCRI pagando 13%, o CPTS pagando 12,8%, que são os FIIs de papel que a cota não valoriza, mas pagam um dividendo mais elevado, o CVBI, BRTA, e aí aparece o Vino, que já é um FII de tijolo, da parte de office, da parte de lajes corporativas, GGRC, da parte de logística, HGRI, da parte de lajes, e aqui começam os fundos imobiliários de tijolos, legal? A gente for pegar o que mais nos pagou até hoje, o total acumulado, a gente recebeu mais dividendos foi do HGRE e do HGLG, porque investimos nele há mais tempo. E o terceiro, o VISC. Então, uma laje, um galpão e um shopping nos pagando. Na parte das ações, apenas por curiosidade, os que têm o maior dividend yield são a Grendene, a Porto Seguro e a Energias Brasil, pagando 12, 11 e 8% ao ano. Um total acumulado, quem mais recebeu foi da Grendene, R$ 34,00 de dividendos, seguido pela EGE, excelente pagadora de dividendos também de energia, e a maravilhosa Ambev. Legal? Dentro ainda dos nossos resultados, a gente pode vir aqui. Aqui achei.
As empresas que deram maior retorno para nós foram até o momento a PetroRio, com 200% de retorno em cima do capital investido. Nós já tivemos um ganho financeiro de 200%, ou seja, cada R$1 que a gente colocou virou 3. E o risco dela, claramente, é um risco muito alto. Esse risco tem a ver com a volatilidade, que é calculada automaticamente. Se a gente for fazer uma linha de risco, olha só, ela é a segunda empresa com maior linha de risco, que nos deu um ganho de 200%. Em primeiro lugar no risco temos a Oi, que nos deu um prejuízo de 56%. Ou seja, isso aqui já corrobora aqui um retorno alto, vem de um risco alto, mas um prejuízo alto também pode vir de um risco elevado. A gente vai hoje mexer um pouquinho na PetroRio. Esse aqui é o nosso mapa de distribuição de retornos, para ver que nossa carteira está bem pulverizada entre risco e entre retornos. Legal? Voltando agora ao ponto principal. Em meio a uma guerra, vale para a gente investir em commodities. Você tem a PetroRio, ela subiu 200%. Eu estou pensando em aportar na Vale, que também faz commodity, a parte de minério de ferro. Na Petrobras, as empresas do setor de base. Porque eu estou ouvindo todas as recomendações. Com tudo certo, vamos lá. Quando a gente fala sobre guerra, sobre incerteza, sobre medo, vocês vão encontrar muitas recomendações online, principalmente para você ir para o ouro, para você fugir para o dólar, para aproveitar ciclos de commodities que a inflação vai bater em uma série de tipos de ativos. E tem dois problemas muito grandes. Usualmente essas projeções elas tendem a ser assertivas, porque no ciclo de guerra, no ciclo de incerteza, alguns recursos ficam mais escassos, logo eles ficam mais valorizados. O medo faz com que as pessoas tendam a fugir para as chamadas reservas de valor, como que é o ouro, como que é o dólar, como que é o euro, o franco suíço. Isso tende a valorizar. E você consegue olhar e observar as ações, por exemplo, de empresas de petróleo, como a Petrobras e a PetroRio, se valorizando muito, a própria Vale dando resultado fora da curva. E aí você fala, caramba, eu quero estar dentro desta oportunidade. E aí bate para os principais inimigos do investidor, que é o famoso FOMO, que é o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Você está de fora desta gigantesca e clara oportunidade que você vem vendo se valorizar. Porém, muito cuidado para você não entrar em uma coisa pelo simples fato que você se sente de fora daquilo. Investir em ações é lucrativo de um único jeito, pelo menos de maneira consistente, na qual você investe para o longo prazo. No longo prazo, os ciclos de 2, 3 meses pouco importam. No longo prazo, o que importa de fato é o resultado das empresas ao longo do tempo. Porque se você de repente quer aproveitar este movimento do mercado e você consegue, nada vai impedir você de repente durante as eleições querer aproveitar de um outro movimento, de você durante uma crise econômica querer aproveitar outro movimento, e tudo isso impreterivelmente vai fazer com que você fique apenas girando capital. E girar capital é a maneira menos lucrativa que existe de você ter resultados na bolsa de valores. E isso pode parecer um pouco contra-intuitivo que eu estou te explicando agora, que como é que você vai ficar de fora dos movimentos? Por um fato muito simples. Toda a expectativa do mercado ela já está embutida no preço. Ela já está embutida no preço. O último resultado do Facebook durante 2021 mostrou um lucro acima da média, uma receita acima da média, uma margem que subiu. O Facebook melhorou em todos os aspectos e a cotação dele despencou, pelo simples fato que a expectativa do mercado era que ele tivesse um crescimento muito mais alto. Uma vez que guarda isso, uma vez que a informação já é pública, ela já está no preço. Ela já está no preço. E mesmo que você entre no começo do pânico, no começo da euforia e aproveite aquele movimento, você vai vender? Você vai liquidar? Vai pôr o lucro no bolso? E se você fizer isso, você não investiu por longo prazo, você fez uma aposta assertiva. Sabe qual que é o problema? No momento que você fizer essa aposta de novo, porque um jogador faz apostas consistentemente, a casa sempre ganha. Se você compra para vender daqui 1, 2, 3 meses, a casa ganha. E se você comprou para não vender, para o longo prazo, do que importa o momento de agora, se você quer o resultado daqui a 5, 10, 15 anos? A casa sempre ganha. Esse que é um ponto importante. Então, por mais que algumas recomendações até talvez tenham algum sentido, o jeito de você ganhar dinheiro com a bolsa de valores é investindo com consistência no longo prazo, não querendo aproveitar oportunidades pontuais. Porque uma vez que você investiu para ganhar dinheiro e aquela ação não vai para a direção que você acreditou, você entrou só para ganhar. O que você faz? Você espera? Você segura? Eu vi um meme muito bom esses dias no Instagram, que era mais ou menos assim, alguém investia numa ação aleatória, numa figura, alguém investindo numa ação, aí a ação começava a cair. A pessoa olhava e falava, olha só, agora parece que eu sou investidor de longo prazo. Isso acontece com muitas pessoas, entram em empresas que não queriam,
para aproveitar o movimento que elas não conseguem prever, não têm o resultado que elas tinham certeza e ficam segurando uma coisa que elas não queriam. Não seja a pessoa a fazer isso. Mas, Matheus, tudo bem, eu entendi isso. Mas como é que eu então monto uma boa carteira em tempos de guerra? Como é que eu sei que a minha carteira pode, inclusive, aproveitar esses movimentos se eu estiver já exposto nisso? Como é que eu me protejo? Como é que eu monto uma boa carteira de investimentos? Como é que eu sei que a minha carteira ela vai se proteger desses momentos? Agora eu quero mostrar para você um estudo que nós fizemos, já tem uma aula específica sobre ele, mas agora atualizando na nossa carteira para você ver como você consegue proteger a sua carteira e ainda assim aproveitar de qualquer ciclo econômico, inclusive das guerras. Esse estudo aqui é um estudo que mostra, tá, o momento de vida da empresa. As empresas que estão em crescimento rápido, elas têm um payout baixo, de 0 a 25%. O que é um payout? É a distribuição do lucro. Então, uma empresa que distribui pouco lucro, ela está querendo crescer. O payout é quantos por cento do lucro ela distribui. Tem uma aula específica que eu vou deixar aqui em cima, que eu detalho isso, mas para você acompanhar essa aula de agora, entenda o seguinte. Quanto menos a empresa distribui o lucro dela, mais ela quer crescer, porque ela está retendo. Então, o payout vai ter a ver com o dividendo, legal? Então, uma empresa que distribui de 0 até 25% do que ela tem de lucro na média, a gente considera crescimento rápido. De 25 a 35, ela ainda tem um crescimento, porque ela retém a maior parte do lucro para reinvestir em negócios, maquinário, modelos de negócios novos. Então, ela ainda está crescendo, mas crescendo um pouco menos, logo ela está com um tamanho maior. Uma empresa que distribui de 35% a 60%, praticamente metade do que ela ganha, ela é uma empresa que ainda quer crescer, mas também distribui em dividendos. E uma empresa que paga mais de 60%, 70%, 80%, 90% do lucro dela, ela já é uma empresa mais estabilizada, uma empresa que não quer crescer tanto, talvez porque não tenha mais espaço no mercado, ou simplesmente é mais defensiva, e ela distribui o resultado dela. Então aqui, usualmente, acompanha nesse eixo aqui a fatia de mercado. Quanto mais a empresa vai ganhando no mercado, mais difícil é ganhar mais mercado, maior ela está, mais posicionada ela está como líder e tende a distribuir. E se a gente for pegar aqui e olhar a nossa carteira, olha só, eu listei aqui todas as nossas empresas que nós temos em carteira. E eu peguei o payout histórico delas aqui e as classifiquei como crescimento rápido, moderado, crescimento de dividendos e empresas de dividendos. E olhem que coincidência barra não coincidência. Nós temos na carteira todos os tipos de empresas. Nós temos na carteira todos os tipos de empresas, desde crescimento rápido até dividendos. E olhem que curioso, se for pegar o dividend yield histórico das empresas, não por coincidência, as 3 que mais pagam dividendos são empresas de dividendos e as que pagam menos dividendos são as empresas de crescimento rápido, que pagam 0 até 1,5% e as de dividendos genuinamente pagam 7, 6, 5%. Mas, Matheus, por que a Ambev ela paga 3% de dividendos, ela paga menos do que, por exemplo, a Graziotin, que é crescimento moderado e paga 4%? Porque a Ambev é uma empresa de altíssima qualidade. O mercado enxerga isso e R$1 de dividendo da Ambev é muito mais custoso do que R$1 de dividendo da Graziotin, que é uma empresa menor. Então, quando a empresa tem uma qualidade muito grande, o preço, o valor dela em função do dividendo que ela paga fica mais alto, porque é mais seguro e é mais previsível investir na Ambev do que investir, por exemplo, dentro da Graziotin. Legal? Então é mais ou menos essa analogia para vocês entenderem. Mas reparem que aqui em cima estão as empresas de dividendos e aqui as empresas de crescimento rápido e crescimento moderado. Para ter uma outra noção, essa coluna aqui que é o beta basicamente é o indicador de risco, tá? Quanto maior o beta, maior o risco da empresa. Não vou detalhar aqui, mas o beta igual a 1 quer dizer que a empresa é tão volátil quanto o Ibovespa. Um beta menor que 1, que ela é menos volátil do que o índice, e um beta maior que 1, ela é mais volátil do que o índice. Olhem só que não coincidência, a primeira empresa aqui, o beta de 1,67. Então isso quer dizer que para cada 1% que o Ibovespa sobe, a PetroRio tende a subir 1,67%. Logo, quando ele cai, também tende a cair mais. Em um momento de ciclo de altas da commodity, uma empresa de crescimento rápido, com um beta alto que distribui pouco dividendo, tende de fato a dar um bom retorno. Mas olha só que curioso. A PetroRio, desde a existência dela, ela deu um retorno médio de 2%, porque ela deu prejuízo por muito tempo e depois ela começou a se valorizar agora. Então quem investiu na PetroRio no IPO e esperou até agora, teve um ganho de 2% ao ano. Quem investiu que nem a gente há 2 anos, teve um ganho de 200%, que é um prazo razoavelmente curto. Se eu pegar o maior retorno histórico desde o IPO, a Raia Drogasil, que ainda é crescimento rápido, seguido pela Rap Vida, que também é crescimento rápido. E em terceiro lugar, a VEG, com retorno constante retorno médio de 35% ao ano, desde a fundação dela. E ela ainda é crescimento de dividendos, porque ela distribui metade do lucro dela e tem um beta de meio. Então é uma empresa que cresce, paga dividendos,
vem crescendo galopantemente, tem um risco menor do que o mercado e tem potencial para dobrar os dividendos dela se ela quiser distribuir tudo. O que eu quero mostrar aqui para vocês é outra coisa bem interessante também, que está intimamente ligada à nossa carteira, tem a ver com a estratégia de como investir na guerra, que é o cerne da aula de hoje, né? Resumindo, aí, olha só, isso aqui é o peso ideal de cada ativo desse na nossa carteira. O peso ideal. Se a gente for ver aqui classificação, vamos classificar por payout histórico. Em crescimento rápido, nós temos na nossa carteira, idealmente, 18,5%. De crescimento moderado, nossa carteira temos 24,5%. De crescimento e dividendos, temos 28,5%. E de dividendos, temos 28,5% também. Repare que o maior peso da nossa carteira está nas empresas mais seguras, que têm uma volatilidade menor. Então, eu tenho mais capital nas empresas mais defensivas. E se nós formos olhar ainda, eu puxei aqui para a gente dar uma olhada, os últimos 3 meses de cada empresa, tá? O quanto que cada uma oscilou. Aí agora vocês estão enxergando bem? Vamos lá, dá um zoom aqui para a gente ver melhor. Show de bola. O Ibovespa, nos últimos 3 meses, ele valorizou mais 9,58. Então nós temos empresas que valorizaram mais do que o Ibovespa e empresas que valorizaram menos. A empresa que mais valorizou, isso aqui não é na nossa carteira, tá, pessoal? São as empresas geral, tá? A oscilação dela nos últimos 3 meses, não na nossa carteira. Fui pegar aqui, vamos organizar pelos payouts. Perfeito. Aqui, as empresas de crescimento rápido. Nós temos aqui a M Dias, que caiu 22%, e a PetroRio, que subiu 34%. Crescimento moderado, nós temos aqui várias quedas, mas as 3 maiores quedas são empresas do setor de varejo. Reparem o seguinte, o range entre as oscilações, aqui é muito maior a oscilação de 22 para 34, aqui tirando no caso Alpargatas, que é um caso específico de resultados de varejo, as oscilações são muito menores. Pega aqui, por exemplo, é de menos 7 para mais 7, tirando a Ambev, que oscilou 10%, é de menos 3 para mais 2,5%. Então, as ações de crescimento rápido, elas podem crescer rápido para qualquer lado, porque elas são empresas mais voláteis, com betas mais elevados. Isso aqui mostra o quê? Que a nossa carteira é uma carteira que está bem diluída, ela está bem estruturada em termos de crescimento, dividendo, crescimento moderado. Temos uma empresa de commodity que nesse momento está bombando, que no caso é a PetroRio. E ainda assim vem a pergunta, mas Matheus, a carteira sempre está me convencendo que é uma boa carteira, mas eu estou olhando o Ibovespa rendeu mais que a sua carteira. Ele rendeu mais no mês passado, rendeu mais esse mês. Será que essa diversificação de fato vale a pena? É uma diversificação boa? Ela não é? E eu queria aproveitar esse momento de mais incerteza no mercado e me proteger, ou até aproveitar um ciclo de alta de commodities, porque eu estou vendo a bolsa subir. Aí que entra um dos pontos mais importantes da aula de hoje. Olhem isso daqui, meus queridos amigos. A gente compara sempre com o Ibovespa, certo? O que é o Ibovespa? O Ibovespa é o índice que pega as empresas que representam 80% do volume de negociação do mercado e colocam elas em um índice. E é uma boa referência de mercado. Mas olhem só isso daqui. Olhem só isso daqui. Se a gente for pegar a composição do Ibovespa, olha só. Cadê os ativos que têm mais peso dentro do Ibovespa? Os 5 ativos que mais pesam. A Vale é 15% do Ibovespa. A Petrobras, se pegar ação preferencial e ação ordinária, dá mais 10%. Então a gente tem 25%, 1/4 de todo o Ibovespa atrelado a 2 empresas que são empresas de commodities, que estão bombando. E a nossa carteira, que não é uma carteira de commodities, que tem no máximo a PetroRio, que trabalha com petróleo, ela não vai acompanhar esse ciclo. Mas se você já acompanha o nosso quadro, você repara que em épocas de queda, nossa carteira tende a cair menos, porque essas empresas mais voláteis, estatais, atreladas a commodities, indexadas ao dólar, são muito voláteis. O que me reforça que não tem nenhum problema a minha carteira, mesmo que por um espaço de tempo razoável, ela performe pior que o Ibovespa nas altas. Eu quero manter a minha estratégia. E mesmo no meio de guerra, prepararem as notícias, como se proteger, como comprar os ativos, como aproveitar o ciclo, já foi, galera. Já foi. Por que já foi? Você se protege de um acidente de carro antes dele bater. Você faz um seguro para sua casa antes dele inundar. Você não faz depois. Depois você vai estar pegando o topo do topo da crista, talvez participar de um pouquinho de alta, com uma chance gigantesca de tomar um tombo reverso. Mas, Matheus, eu acredito ainda que o petróleo vai subir por um ano. Todo mundo acredita junto com você. Se você não tem nenhuma informação privilegiada, já está no preço, já está na incerteza. Por isso que você precisa sempre se proteger, não querer aproveitar o momento. Porque mesmo que você coloque, mesmo que você acerte, mesmo que aquilo suba 50%, o que você faz?
Você vende e coloca em outra coisa? Não, eu vendo e coloco em empresas mais seguras. Eu duvido que você consiga fazer isso, porque quando tiver um outro momento, a eleição, uma outra incerteza, uma pandemia que não aconteça de novo, qualquer crise, você vai querer fazer isso de novo. Você não pode falar, agora eu vou mudar a minha estratégia porque não está acontecendo mais isso. É o seu pensamento de querer aproveitar o momento que te levou para isso. E esse pensamento constante só vai te dar prejuízo, ele não vai te dar um bom resultado. Então o que a gente precisa fazer? Olha só como o raciocínio, ele por si só, se você tem uma estratégia, ele naturalmente te faz aproveitar muito bem as coisas. Olhem aqui comigo. Essa é uma das conclusões mais importantes que tem. Na nossa regra de rebalanceamento, olhem aqui. A gente quer ter 60% em ações, estamos com 49%. Então a gente vai aportar em ações. A gente queria ter 12,5% em FII de tijolo, estamos com 25%. Então não vamos aportar em FII de tijolo. FII de papel, 12,5%, estamos com 11%, vamos aportar. ETFs, queríamos 15%, estamos com 12%. O que é a ETF, Matheus? Olha só aqui. A ETF é, no caso, o IVVB11. A gente vai aportar no IVVB11 por quê? Porque mandou. Eu queria ter 15%, eu estou com 11%. Olha só, Matheus, eu vou estar naturalmente comprando o S&P 500 na baixa com o dólar reduzido. Mas porque eu acho que o dólar está barato, porque eu acho que está barato, não existe. Porque a minha regra mandou. Eu tinha balanceado ele, o dólar caiu, o S&P caiu, logo ele desbalanceou. Então aqui está me mandando comprar. Porque eu queria 15% lá atrás. Porque eu estava subindo numa alta muito grande, que bateu 16, 17, eu não entrei. Porque eu já tinha o que eu queria. O meu risco é 15% nesse camarada. Então, quando ele caiu, eu vou comprar. E você criar um percentual e seguir esse percentual, não olhar no momento, você naturalmente vai comprar os ativos, bons ativos em baixa e não vai entrar em ativos arriscados em alta. Por exemplo, a PetroRio. Aqui, ó, olhem só a PetroRio. Ela valorizou 202%. Eu quero ter 3% dela na carteira. Ela está com 6,8%. Nós temos 15 ativos. Então, hoje eu vou vender... Aqui, ó, vocês não estão vendo ainda, agora vocês estão. A gente tem 15 ativos na PetroRio, 15 PetroRio. Então a gente vai vender hoje 5. A gente vai vender PetroRio com 200% de ganho uma parte dela. E se ela continuar subindo? Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Por quê? Eu vou tá ganhando nela. E se ela cair, como ela caiu muitas vezes, porque ela é uma empresa mais volátil, tá tudo certo dentro do meu balanceamento. E o que a gente vai comprar? Seguindo a nossa regra. O que a gente precisa comprar? O que falta percentual. Por exemplo, a Localiza. Na Localiza, eu queria ter 4% dentro dela e estou com 2,6%. Então, falta 1,4%. Logo, eu poderia comprar Localiza. Eu não vou comprar tudo, por óbvio, porque o dinheiro não é infinito. Mas, o que eu vou querer comprar, que eu até já selecionei aqui? Essas primeiras empresas aqui. Eu vou comprar hoje Localiza, que está faltando 1,4%, está faltando bastante nela, então eu vou colocar nela. Eu vou comprar a VEG, porque está faltando 1% na VEG e eu nunca deixo de comprar uma oportunidade que ela aparece. Eu vou comprar a Hermes Pardini, que está faltando também 1% na carteira e está com uma queda de 15%, então o cenário ideal. Está faltando bastante, está com uma queda e é uma boa empresa. Eu vou comprar também a Vivo, que apesar de estar faltando pouco e estar em alta, não está faltando tão pouco assim, está faltando 0,7%. E eu vou comprar a Ezetec, que essa sim, apesar de estar faltando bem pouquinho, está com uma queda bem expressiva. Isso vai ajudar a fazer o nosso preço médio. Legal? E dentro dos fundos imobiliários, queria falar uma coisa importante para vocês aqui. E este camaradinho aqui, pessoal, é o preço pelo valor patrimonial. Preço em fundo de papel importa, tá? O único ativo que importa é o fundo de papel, porque o valor dele é atrelado a dívidas, a CRIs. Não tem sentido o mercado estar cobrando 10% a mais em um ativo que vai tender a voltar ao valor patrimonial, porque ele simplesmente está indexado à renda fixa. Quer entender melhor sobre fundos imobiliários? Tem várias aulas no canal aqui, até deixar aqui a playlist de fundo imobiliário, que eu explico o que é um fundo de papel, eu explico como é que você monta uma carteira com fundo de papel, fundo de tijolo, tá? Mas o ponto aqui importante é o seguinte, não tem sentido você comprar nenhum FII de papel com P por VP acima de 1,05, 1,06. E temos dois camaradinhas aqui, que é o XPCI e o CVBI, que já temos em carteira, que estão com P por VP muito próximo de 1. Então, o nosso aporte do mês serão nessas empresas aqui. A gente vai ter mais ou menos R$ 740 para aportar, deixa aqui para vocês verem, né? Porque a gente vai vender a PetroRio e vai dar mais ou menos R$ 140. A gente tem R$ 40 de dividendo, então a gente vai aportar aqui o total R$ 700, porque se tirar os 140 da PetroRio, vai bater mais ou menos os 560. Dá para apertar R$ 40 e R$ 40, para dar os 540, né? Então eu vou colocar R$ 100 em XPCI, 100 em CVBI, 100 em Localiza, 100 na VEG, 100 na Hermes Pardini, 40 na Vivo, que estava em alta e não falta tanto,
e 40 na EZTEC, que apesar de estar em boa queda, falta pouquinho para chegar nela. R$100 em IVVB11, que ele precisa ser aportado para chegar nos 15%, e vou vender 5 PetroRio. Legal? Então, essa é a estratégia que a gente vai fazer hoje. Vou abrir aqui a Clear para a gente fazer as compras juntos, porém o resumo geral é o seguinte: como proteger o seu patrimônio da guerra. Ou você protegeu ele antes, ou você enxergou agora que você não estava protegido e tem que adaptar. Queria aproveitar estes momentos ruins dos dois jeitos. Se você conseguir, você vai ter a ilusão que você pode prever o mercado, o que é péssimo, porque você vai eventualmente tomar um tombo. E 2, você pode errar, mas como você entrou com a certeza do ganho, a perda vai te machucar, você vai achar que bolsa é cassino e vai parar de investir de uma vez por todas. Cria um plano, segue o plano. Você investe por longo prazo, 3, 4 meses não podem impactar o seu plano estratégico do longo prazo. Legal? Essa é a grande lição da aula de hoje e do nosso quadro. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Toda semana tem 1 ou 2 aulas para você. A ideia é fazer sempre 2 aulas, a exceção de vez em quando sai uma só, mas para você sempre estar aprendendo, sempre estar colocando as coisas na prática e principalmente nossos quadros enchendo a carteira no Brasil e no exterior, que a gente põe a mão na massa junto com você. Então vamos lá para o nosso aporte do mês. Então pessoal, vamos lá. Já deixei aqui montado nossos ativos de hoje. Nós temos R$570 de saldo, eu dei uma ajustada aqui na nossa projeção de conta. Vamos começar aqui vendendo, vamos vender a PetroRio. Nós temos 15 ativos, nós vamos vender 5 PetroRio a mercado. Não comprar, vender, até aflição, né? Vender, fica até vermelho o botão. Porque eu não gosto de vender, eu gosto de comprar. Nosso preço médio é R$ 9,35, a gente vai vender e vai dar R$ 136,90. Então vamos clicar aqui em vender 5 PetroRio pelos motivos que conversamos até agora. Vamos confirmar, a gente vendeu de fato, mais detalhes. Então a gente vendeu 5 PetroRio ao preço médio de R$ 27,38. Então vendemos 5 PetroRio ao preço médio de R$ 27,38. Vamos agora começar as nossas compras. Vamos comprar XPCI, vamos lá, XPCI, R$ 95, a gente vai comprar mais ou menos 100, então vamos comprar um deles, compra um XPCI, vamos lá, e de fato compramos, executado, então compramos um XPCI ao preço médio de R$ 95,96, legal, vamos comprar agora um CVBI, lembrando que para fundos de papel o preço importa, tá? Então é relevante você ter isso sempre no cálculo. Temos 2 já, comprar mais um, compramos um CVBI, compramos, vamos ver, a ordem compramos também, mais detalhes, compramos um CVBI ao preço médio de R$ 100,99, parece promoção do Magazine Luiza, né? O próximo ativo, deixa eu minimizar aqui, a gente vai comprar a Localiza Rente 3, ela está R$ 51, a gente vai comprar 2 dela para dar mais ou menos os R$ 100. Então vamos lá, Rente 3F, comprar 2. Compramos e compramos 2 Localiza, uma empresa com resultado muito legal desse ano. No próximo Encher na Carteira, eu vou trazer para a gente o compilado dos resultados do ano, de todas as empresas, então vai estar bem legal. Está 51,42. E a próxima vamos fazer a VEG. Essa é a próxima aula, pessoal, sinceramente, uma das aulas que eu mais gosto de gravar, porque como eu faço para analisar a minha carteira? Eu faço uma análise uma vez por ano dos resultados das empresas. Então a gente vai comprar R$100 a VEG, vai dar mais ou menos 3, certo? Então 3 VEGs, vamos comprar e é isso aí. Compramos, vamos ver as ordens. VEG executada, 3, então compramos também 3 VEGs ao preço de R$ 31,25. Opa, R$ 31,25. Show de bola. A próxima é comprar Hermes Pardini. Também vamos comprar R$ 50 da Pard. Olha como é fácil comprar as coisas, né? Gastar dinheiro é fácil pra caramba. Então vou comprar 3 Pards. Cadê o preço dela aqui? Não subiu? Cadê o normal? Acho que dá pra comprar 3, né? Acho que dá pra comprar 3. Vamos lá, comprar 3 Pard 3F. Pard 3. Vamos lá, compramos 3 também. Ao preço médio de R$ 17,60. Gastamos R$ 52,80. Show de bola. Agora a gente vai comprar a Vivit, a única empresa do setor de telefonia na nossa carteira. Boa pagadora de dividendos, números bem redondos. Uma empresa que vale a pena você considerar ter em carteira. Ela está 48, a gente vai comprar R$ 50 dela, né? Então vamos comprar uma Vivit 3 a mercado. Compramos uma Vivit 3 a mercado, R$ 48,35. A gente comprou uma Vivit a R$ 48,35. Temos de saldo ainda R$ 213
A gente tem que comprar a EZTEC e depois IVVB11. IVVB11 a gente não vai conseguir comprar, né? Porque a gente está com 236, nós temos 213. Começo a bola. Então, o que eu vou fazer? Vou vender uma PetroRio a mais e vou comprar... Aí vai dar? Vai dar 30... Vai dar. Vou vender uma PetroRio a mais e aí a gente pula a EZTEC esse mês e compra o IVVB11. Esqueci o preço unitário dele, né? Então, acho que dá certo. A gente vende mais uma PetroRio, sem nenhuma dor de cabeça. PetroRio vender. Vamos vender uma PetroRio. Isso aí. E vendemos. Vamos ver se o preço médio foi diferente da outra vez. Mais detalhes, vendemos a 27,35, a gente tinha vendido a quanto? 27,38. Depois eu faço o preço médio. Então, 27,35, vendemos uma PetroRio. Agora temos saldo para comprar IVVB11? Acho que temos sim, certo? Agora vamos comprar IVVB11, temos sim. A gente vai comprar um IVVB11 e deixa a EZTEC para o próximo mês. Então, compra de um IVVB11. E ordem rejeitada, não temos saldo? Por que tem ordem rejeitada? Deixa eu ver o porquê. Saiba mais. Como assim meu saldo é suficiente? Já falou aqui o saldo. 236. Se eu tirar a posição a mercado, né? Acho que eu consigo colocar. Vamos colocar uma ordem limitada. Eu vou querer colocar a ordem a preço limite 38. Acho que agora vai, né? Porque eu tenho isso de saldo. E aí foi. Isso foi que ele coloca a ordem a mercado num preço muito mais alto, né? E aí acaba nem sempre conseguindo executar. Então a gente pegou a 236, a gente comprou um IVVB11 a 236,71. Tinha esquecido desse pequeno detalhe e a gente ajeita no próximo mês. Então nos sobrou pouquíssimo, então tá tudo certo. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Se gosta desse quadro, se inscreve no canal, comenta o que você achou desse nosso aporte, como você está investindo na guerra. Eu vejo você na próxima aula.